Boa tarde, e aí, tudo bem? Bom, continuando a nossa aula, né, nós vamos aqui nos referir ao dia 15 e ao dia 22/4. Lembrando que dia 21 foi feriado e aí nós não temos aula nesse dia, certo? Então vamos falar hoje, agora, a respeito de argumentação e a respeito de retórica. Algo muito importante que você, aluno e aluna, deve levar muito a sério na sua vida. Isso vai ser extremamente importante para você na sua vida. E não estou brincando. Bom, novamente para a nossa apresentação, né, professor Alan Júnior Cardoso da Costa, cabeçário, Escola Estadual Geraldo Santana dos Santos. Vamos então pensar a respeito de argumentação. Gente, argumentar é a arte de ir além da fala. Né? Argumentar é a arte de persuadir, de convencer o outro, de colocar o outro diante da sua ideia de convencimento, né? Daquilo que você quer convencer, daquilo que você tende a ideia, por exemplo, de criar uma situação favorável à ideia que você quer propor. Nós temos aqui o retrato, um desenho, uma caricatura de livros jogando xadrez. E é um ótimo exemplo para falarmos sobre argumentação e retórica, principalmente a respeito de argumentar. Argumentar é saber utilizar a língua, a fala e a escrita de forma a ser favorável à que você deseja, à ideia que você deseja vender, implantar ou causar dentro da oralidade. É por meio da língua que o orador faz uso de peças. As palavras são peças, os argumentos são peças que precisam ser muito bem movidos, e a gente fala de estratégia de fala, para ganhar o jogo. E quando que o orador ganha o jogo? Quando que o argumentador ganha o jogo? Quando ele convence o ouvinte sobre aquilo que ele está falando. Então, argumentar é algo extraordinariamente importante. Políticos, advogados, juízes, pessoas públicas, pastores, padres e determinados outros membros religiosos fazem uso da argumentação. Mas argumentar não é apenas falar. Argumentar é ir além da fala. Então, argumentar é a capacidade de relacionar fatos, teses, estudos, opiniões, problemas e possíveis soluções a fim de embasar determinado pensamento ou ideia. Vale lembrar que a argumentação é uma arma, uma espada que possui dois cortes. Pode ser utilizada para um bem comum ou pode ser utilizada para um mal comum. Então, muito cuidado com os formadores de opinião. Eles não são, tanto faz qual que seja a ideia dele, pessoas inocentes na fala. Todo formador de opinião, ele é um dominador da argumentação e, hora ou outra, ele pode utilizar essa vantagem, essa habilidade para se colocar diante dos demais. Então, bora lá. Então, o que é a argumentação? Eu dividi 3 tópicos para fazermos uma reflexão a respeito do ato de argumentar. Então, o que é o texto argumentativo, focando aqui o texto, a escrita? Sempre é feito visando um destinatário. Ninguém escreve um texto argumentativo sem público. O político que vai argumentar escreve um texto para um determinado público. Seja ele de direita ou de esquerda, ele quer agariar eleitores, ele quer somar seguidores. Então ele tem aonde ir buscar. Igual o pastor, o padre e outros líderes religiosos, eles procuram produzir um texto visando o público que eles querem chegar. O objetivo é sempre convencer, persuadir, levar o leitor a seguir uma linha de raciocínio e concordar com ela. Veja que a palavra levar é realmente isso. O texto argumentativo, o argumentador, ele cria teias para amarrar o público. Ele cria teias e cordas no discurso para convencer o leitor, o ouvinte, de sua ideia como sendo verdade. E ele leva pela mão. Um bom argumentador, ele não perde o seu público de maneira alguma. Tá? Por isso que pessoas de formação de opinião podem, hora ou outra, serem um perigo se estiverem mal intencionadas. Certo?
Para que a argumentação seja convincente, quais são os elementos para que a argumentação seja considerada convincente? Ela precisa levar o leitor a um beco sem saída. Lembra do que eu falei da telha, de amarrar o leitor, o ouvinte? Né? Ele não pode ter para onde escapar. O bom argumentador não deixa brechas para que o seu ouvinte, para que o seu leitor o questione. E, se questionar, ele fez de maneira proposital e mais adiante, ele já está com um checkmate como uma resposta para rebater a argumentação que pode vir de forma contrária a ele. Então essa é a arte de argumentar, tá? Ele deixa o ouvinte sendo obrigado a concordar com os argumentos expostos. Professor, dê um exemplo prático, simples. Tá o pastor, o padre, o rabino, o pai de santo ali falando, né? Mas vou pegar aqui o pastor e o padre, que são mais da religião cristã, focando aqui a Bíblia, para o exemplo, aonde às vezes não tem prova científica de algo, e ele quer utilizar uma força expressamente potente dentro da religião. Expressamente potente, que inquestionável. No início do texto, ele pode dizer: podemos questionar de tudo, menos a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, inspirada por Deus, fala de Deus, ela não pode ser questionada. Ele deixa isso óbvio, bem claro, no início da sua retórica, no início da sua argumentação, fazendo uso da retórica. Quando ele traz um tema, determinado tema assim é mediante aos olhos de Deus. E aí, para matar qualquer um que queira questionar, está na palavra de Deus. Ele disse no início, a palavra de Deus não pode ser questionada. Ele te amarrou. E no final ele te executa. Porque se você é um bom cristão, você vai concordar com a palavra de Deus. Se você é um mau cristão, você não pode. Se você é mau cristão, você vai rebater a palavra de Deus. Aqui, dentro de uma religião, todos querem ser bem vistos. E ninguém quer questionar a palavra de Deus. Então veja que o pastor ou o padre amarra o ouvinte. Mesmo não concordando, ele acaba sendo levado a concordar, porque ele não quer deixar de pertencer àquele meio, ou quer deixar uma ideia de que pertence, mesmo mentalmente, concordando e discordando. É interessante isso, mas não vamos nos focar aqui não. Vamos mais adiante, senão a aula vai se estender por demais. Então, argumentação, aprendendo um pouco mais a respeito no caso da redação, do texto escrito, que é focado para vocês que são alunos, principalmente no ensino médio, para Enem, concurso público, seja o que for. No caso da redação, há uma obrigatoriedade em ser conciso e preciso, ok? Sem erros de ortografia, sem erros de conectivos, não pode haver erros de coerência e nem de coesão. O texto argumentativo ele é o mais perfeito, porque ele não vai permitir nenhum desses erros. Cometi um erro de coesão, pronto. Meu texto já é duvidoso. Cometi um erro de precisão, a argumentação está comprometida. Então veja, ele não permite isso. Tá? Para que o leitor possa ser levado direto ao ponto-chave, não pode haver erros na escrita e nem na argumentação. Por exemplo, ontem choveu tanto que está seco. Aqui não permite uma metáfora. Né? O texto argumentativo pode causar pela metáfora uma ideia oposta, uma ideia antagônica. Ontem choveu tanto que a terra está encharcada. Eu tenho que tomar cuidado, porque se eu utilizo metáforas, eu posso dar um tiro no meu pé. Então, metáforas só podem ser utilizadas, e nem deve, mas se for, com muita sabedoria. E aí a habilidade tem que ser extrema na argumentação. Para isso é necessário que se exponha a questão ou a proposta a ser discutida logo no início do texto. Então você já vem com a tese, você já vem com a coisa no início do texto. A sua tese já tem que apresentar ali, está clara. Igual o exemplo que eu peguei aqui do pastor e do padre. A palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, é irrebatível. Não se contesta a palavra de Deus. Já coloquei aqui a minha ideia, o que eu vou utilizar como fonte de argumentação. E quem argumentar não é um bom cristão. Quem for contra não é um bom cristão. Pronto.
construir minha tese, construir minha prerrogativa, e aí daquele, né, que publicamente me questionar ali, porque ele vai estar se autodeclarando um mau cristão. Eu vou com o poder da retórica e da argumentação. Ah, professor, retórica, daqui a pouco nós vamos chegar lá. Tá? Amarrando o meu ouvinte e o meu leitor. Tá certo? Sempre, veja bem, construído logo no início do texto, a partir dela, tomando uma posição. Sempre impessoal, nunca é o eu. Por quê? Porque o eu é duvidoso. Sabe por que o eu é duvidoso? Eu não posso deixar o meu eu falando, porque o ouvinte vai entender, o leitor vai entender que essa opinião é minha. E se ela é minha, ela é questionável, porque quem é você? Entendeu aqui? Quem é você? Né? Se eu sou um cientista da área, é uma outra coisa. Mas mesmo assim, eu sendo cientista, eu vou precisar de citar outras pessoas para justificar aquilo que eu estou falando. Então a ciência já exige na metodologia, até mesmo na argumentação e no discurso científico, que eu utilize de indivíduos que comprovem a minha tese. Então por isso que o discurso não pode ser pessoal, ele tem que ser impessoal. Porque se eu coloco o pessoal, o eu, né, eu acho dentro do contexto, pronto, eu já perdi a força de convencimento do meu texto. Ele passou a ser questionável, duvidoso. Tá? Opiniões pessoais. Olha, além de ser terminantemente proibido em textos que serão analisados em concursos, não existe o eu acho, né? Tem muito político por aí que ele critica a ciência no eu acho, né? Que o dente de alho cura tudo. O Vic Vaporub. O Vic Vaporub cura tudo, né? É sempre aquela ideia da medicação do Vic Vaporub, né? Então, além de ser determinantemente proibido o uso do eu em textos, eu nunca devo fazer isso, né? Porque eu tenho que falar argumentando a partir de pontos que sustentem a minha argumentação. Pode comprometer se eu não fizer isso, tá? Se eu não fizer trazer citações que vão comprovar aquilo que eu estou falando, que vão dar veracidade ao que eu estou falando, se eu não colocar ali. Se eu não colocar esses pontos, a minha veracidade, a minha verdade sobre a minha fala cai pro chão. Então eu preciso fazer uso da linguagem impessoal, trazendo provas, testemunhas daquilo que eu estou dizendo, né? Isso é importante. Então, tem que tomar cuidado, porque a veracidade pode ser comprometida dos fatos e pode também o poder do convencimento dos argumentos ficam enfraquecidos. Então eu preciso da veracidade. E a veracidade só existe com comprovação. E como que às vezes eu comprovo? Citando outras fontes. Ou seja, eu não sou o único. Que se eu errar, né, não eu estarei errando sozinho. Mas se eu estou certo, então existem outras pessoas que também concordam comigo. Agora, quando eu falo por mim mesmo, aí eu assumo a culpa disso. Tá? Gente, é muito mais aceitável uma afirmação de um autor renomado e de um livro conhecido do que o posicionamento do eu, do redator a respeito de determinado assunto. Por isso que o texto científico se caracteriza sempre assim. A minha tese, a minha argumentação, a minha redação que eu vou escrever para o vestibular, o que eu for argumentar precisa ter base, eu preciso ter inferências. Senão o texto é apenas eu que estou falando. E aí ele perde um pouco daquele... Ele perde a possibilidade de demonstrar que eu sou leitor, que eu busco fontes, que eu sou conhecedor, né? Que eu, mesmo minha ideia estando errada, mas eu sou alguém que construiu esse pensamento a partir da pesquisa. Então pesquisar, ler e ir atrás, acertando ou errando como resultado final, não importa, desde que você seja alguém que construiu esse pensamento por meio de fontes. Claro, fontes que sejam aí, sim, coerentes, justificadas. Se eu vou trabalhar na área da ciência, que sejam fontes científicas, e não achismo de uma ou de outra pessoa, né? Tudo tem que ter base, contexto. O texto argumentativo ele tem que ter base. Por que que muitos acadêmicos e por que que muitos alunos do ensino médio não conseguem entrar no Enem, ou porque muitos acadêmicos são reprovados nos seus TCCs? Porque eles deixam de dominar o contexto da argumentação.
A argumentação não é só escrever, a argumentação é ir além da escrita, utilizando meios que amarram a ideia, que ali está sendo construída. Se você não tem essa habilidade, se você não é pesquisador, se você não é leitor, sinto muito, você vai ser um péssimo escritor também, tá? Porque isso é uma realidade. E péssimo escritor, gente, não é alguém que escreve mal, é alguém que não fundamenta o seu texto. Um texto bom é um texto fundamentado. Uma boa argumentação é uma argumentação fundamentada. Uma argumentação sem fundamentos, ela não convence um grande número de pessoas ou não convence ninguém. Ela pode convencer um ou outro, desinformado, mas alguém que tem um pouquinho de conhecimento detona qualquer texto argumentativo sem base. Ok? Regras com relação à argumentação. Todo texto argumentativo tem regra de estrutura. Uma boa argumentação só é feita a partir de perguntas e de pequenas regras. Primeiro, vamos relacionar essas regras. Os argumentos devem ter um embasamento, uma fonte, uma base. Nunca se deve afirmar que algo que não venha de estudos ou informações previamente adquiridas. Você nunca deve jogar o teu nome na lama afirmando coisas que não têm fonte, que não tem justificativa. O texto argumentativo, ele exige isso. Os exemplos dados devem ser coerentes com a realidade, ou seja, podem até ser fictícios, mas não podem ser inverossímeis, ou seja, fugir da realidade. Precisa ter um parâmetro com o mundo real, com o comportamento que está ao seu redor. Caso haja citações de pessoas ou trechos de textos, os mesmos devem ser razoavelmente confiáveis. Ou seja, não é um blog lá, né? Pensamento popular. Não é bem por aí. Né? Se eu vou para o campo científico, tem que ser alguém, né, que seja representante da área, ou que estude aquilo que eu estou fazendo. Então, essa citação, se eu vou falar de alguém, a Fiocruz, ela é uma inimiga da sociedade porque fabrica vacinas e vacinas fazem mal à humanidade, porque a vacina implanta isso, implanta aquilo, mudou o DNA. Quem te disse isso? Eu digo isso porque eu escutei de fulano. Quem é fulano? É formado em ciência? Não. Então, como que alguém que é formado em ciência não é formado em ciência, pode falar de ciência? Me perdoe. Da mesma forma que eu acredito que quem não tem o conhecimento de algo não pode falar de algo. É igual, por exemplo, um pastor ou um padre que detona a religião afrodescendente, mas não conhece, sabe? Você não pode falar mal de algo que você não conhece. Você é um grande mentiroso quando você fala de algo que você não conhece. Falar de algo que você não conhece é falar mentira. Por mais que você tenha uma fonte ou outra para justificar. Se você não conhece, se você não pesquisou o seu objeto do que você vai falar na argumentação, qualquer um chega, mas vem cá. Como você chegou a esse resultado? Eu cheguei a esse resultado porque eu vi isso, mas você chegou a presenciar, você chegou a ver, você chegou a estudar? Quais foram os livros que você leu? Quais foram as pessoas que você pesquisou? Não, porque isso foi me revelado. Olha, a única coisa que revela é câmera fotográfica. O resto é perda de tempo, tá? Então, o texto argumentativo não é câmera fotográfica. Ele não tem esse poder de revelar nada. Não é uma cópia. Essa cópia que não é revelada, essa cópia revelada, ela é apenas uma ideia. Ela não passa além disso. É uma fotografia que qualquer um pode olhar e falar o que quiser. Por isso que textos que não têm fundamentação científica, qualquer um pode ler e sair falando qualquer asneira. E mais interessante de tudo é que tem gente que acredita, né? Mas continuando. Então, precisa ter experiências que comprovem os argumentos, devem ser também coerentes com a realidade. Pelo amor de Deus. Dizer que a Terra é plana. Eu digo Terra como planeta. Eu não estou falando de superfície, não estou falando de planalto. Dizer que a Terra é plana, o planeta Terra é plano. Eu já ouvi outros relatos piores ainda, de gente na televisão dizendo que os outros planetas são redondos, mas a Terra é plana. Na verdade, nem redondo não é. É oval, possui uma estrutura não perfeita, circularmente dita, né? A circunferência não é tão perfeita assim. Mas então todos os outros podem ser ovais. A Terra não, a Terra é achatada.
E, né? Mas tá. Há de se imaginar sempre o questionamento, dúvidas e pensamentos contrários aos leitores quanto à sua argumentação, para que a partir dele se possa construir melhores argumentos, fundamentos e mais estudo e pesquisa. Ou seja, quanto mais você prova no seu texto argumentativo, quanto mais você dá demonstração de conhecimento, citando fontes confiáveis, né? Fontes que, mesmo questionadas, são capazes de responder os questionamentos, o seu texto nunca terá falha no sentido de levar uma verdade. Ele poderá ser questionável. Gente, questionar não quer dizer que seu texto é mentiroso. Questionar é levantar uma outra hipótese com relação ao texto. Agora, quando o teu texto não tem embasamento em critérios científicos ou de fontes de pesquisa confiável, o seu texto é mentiroso. Porque ele não tem uma tese que foi provada verdadeiramente como sendo possível. Possível, tá? Isso é importante trazer. Estrutura do texto argumentativo. Gente, o texto argumentativo possui estrutura. Qual é essa estrutura? Deve conter uma lógica de pensamento, deve seguir uma sequência, tá? Os raciocínios devem ter uma relação entre si. Eu não vou começar falando de gelo e terminar falando de bolo de chocolate. Eu não vou começar falando, por exemplo, da tristeza e daqui a pouco eu estou dizendo que tudo termina em aliança. O texto precisa ter uma lógica, um início, um meio, um fim, que sejam lineáveis, perceptíveis, né, ao raciocínio, passíveis de serem compreendidos. Devem ter uma relação entre si, e um deve continuar o que o outro afirmava. Você não pode contradizer o que você acabou de falar, caramba! Se você acabou de dar uma ideia contrária ao que você disse, você acabou de destruir o texto argumentativo. A sua argumentação já perdeu validade. No início do texto deve-se apresentar o assunto e a problemática que o envolve, sempre tomando cuidado para não se contradizer. Cuidado com o mas, pelo amor de Deus. Não queira o porém, o entretanto, todavia, se sendo. São palavras bonitas, mas se você não domina as conjunções adversativas, pelo amor de Deus, não as use. Estude, aprenda e depois as use. Ao decorrer do texto, vão sendo apresentados os argumentos propriamente ditos, junto com as exemplificações e citações, se existirem, se for o caso, né? Ah, professor, mas isso é texto para universitário. Não, não é. Vou fazer uma redação, vou falar a respeito, por exemplo, do meio ambiente. Olha, o meio ambiente, né? Espécies em extinção. Então, ok. A extinção é algo natural, né? Já acontece no mundo, tal. Porém, nunca foi tão rápido esse processo na nossa atualidade como está sendo. Ele passa a ser anormal, ele deixa de ser normal para ser anormal quando, por meio da influência humana, esse processo é acelerado. E isso pode ser percebido nos anúncios de ONGs e fala de cientistas envolvidos nesse processo. Eu já estou dizendo que não sou eu que estou falando sozinho, que essa minha fala vem de ONGs e cientistas que são pesquisadores sobre esse tema. Então veja, eu estou dando dimensões. Eu fiz uma citação, ONGs. Eu só não especifiquei qual é. E nem os cientistas, mas envolvidos nesse processo, nesse estudo, tá? No final do texto, as ideias devem ser arrematadas com uma tese que nós chamamos de conclusão, que é o fechamento da tese. A que ponto eu chego com essa fala, né? Aonde eu quero chegar com você, leitor, e aonde que eu quero trazer essa ideia, né? Essa conscientização que eu propus no meu texto, ou essa ideia que eu venho desenvolvendo, quero fechar com você e quero convencer você disso. À medida que ele vai lendo e direcionando para concordar com ela. Então a conclusão, ela deve levar o leitor, o ouvinte, a concordar. Tá? Então ela tem que fechar, fazer aquele fechamento, dando ao meu leitor e ao meu ouvinte a percepção de que, sim, é realmente isso, eu concordo com você. Tá? Nem que seja parcialmente, mas eu concordo com você.
Outra situação que nós vamos falar é o complemento em relação ao texto argumentativo. Então, a argumentação não trabalha com fatos. A argumentação, ela não trabalha com fatos, mas sim investiga fatos que geram opiniões diversas. Ela investiga fatos que geram opiniões diversas, sempre em busca de encontrar fundamentos para localizar a opinião mais coerente. Então você não pode vender uma mentira como verdade. Tá? Claros e evidentes. Ela tem que trabalhar com uma prerrogativa de investigação e encontrar fundamentos para isso. Não se pode, em uma argumentação, afirmar a verdade e negar a verdade afirmada por outra pessoa. Então, veja bem, não se pode, em uma argumentação, afirmar a verdade ou negar a verdade afirmada por outra pessoa. O objetivo é fazer com que o leitor concorde e não com que ele feche os olhos para possíveis contra-argumentos. A verdadeira argumentação não é daquele indivíduo que quer causar uma verdade absoluta, mas daquele que leva, por meio da investigação, por meio de uma fala, a pensar o tema que está em discurso. Caso seja necessário, se pode também fazer uma comparação entre vários ângulos de visão a respeito do assunto. Eu posso trazer diversas falas, contrárias ou não ao que eu estou dizendo, mas que não vão negar aquilo que eu estou falando, mas que vão colaborar com o que eu estou falando. Isso poderá ajudar no processo do convencimento do leitor, pois não dará margens para contra-argumentos. Porque, veja, eu não estou defendendo uma verdade absoluta, eu estou falando de situações possíveis, né? Porém, deve-se tomar muito cuidado para não se contradizer, para ser claro, tá, gente? Cuidado para não se contradizer. Para isso é necessário um bom domínio do assunto. Só você pode falar daquilo que você já leu, já pesquisou, já foi atrás, tá? É a mesma coisa de falar, por exemplo... Não vou entrar nesse aspecto, vamos para adiante. Vamos para outra coisa. Bora lá. Retórica, então. O que é retórica? Gente, retórica é a habilidade de falar. Resumindo, tá? Saber ser persuasivo por meio da fala, da comunicação. Pessoas que não têm retórica, elas fogem da fala em público. Do que adianta eu ter conhecimento e não ter retórica? Do que adianta eu querer ser um indivíduo social e não ter retórica? Tanto é que todos os indivíduos sociais, eles aprendem em algum determinado momento da vida a falar. Eles descobrem mecanismos para serem oradores, porque eles, ainda mais líderes, e aqui quando eu falo líderes, estou falando de políticos e indivíduos religiosos, que são líderes por si, né? Eles têm que aprender retórica. Olha novamente essa imagem do jogo de xadrez. Isso é retórica. Retórica é a técnica de uso da linguagem para se expressar bem e ser persuasivo. Não adianta eu ter conhecimento e não saber transmiti-lo, ou não saber convencer. É complicado isso. Eu preciso ter domínio da retórica. Mas não vamos estender muita aula, senão a gente vai se perder aqui. Então, retórica. Vamos iniciar com os sofistas. Fazem um primeiro estudo que você tem registro sobre o poder da linguagem. Os sofistas vendiam, às vezes, lebre como se fosse coelho. Tá? Eles tinham isso. Não dominavam a verdade, mas eram tão bons na oratória que convenciam qualquer um, né? Eram capazes de vender picolé para esquimó, né? Olha eu fazendo uso de palavras aqui que não são minhas, tá? Jargões. Então eles tinham o sofismo vai dar início a esse processo de desenvolver a retórica, a oratória, saber falar, saber dizer, saber fazer uso dessas palavras. O nascimento da retórica é datado do século V a.C. na Sicília. Então, já vem por aí. Já começa por aí. Podemos dizer que Cristo, já falando dele, foi um homem de extrema retórica. Tinha retórica ali. Tá? E os indivíduos que pertencem ali, todo o contexto, líderes que são líderes, possuem uma boa retórica. Os que são líderes, que não lideram nada, chegam ao poder, sinto muito, fugindo da retórica
e da argumentação. Por isso que nós temos, por exemplo, políticos que fogem dos debates. Eles sabem que eles não dominam essa habilidade, sabem que qualquer um mais inteligente que eles detonam eles. Então, todo político que não domina retórica e argumentação, eles fogem dos debates. Arte de falar bem. Ganhou atenção na região após a introdução da questão em Atenas, pelo sofista Geórgia. Então, Geórgia vai trabalhar essa arte do bem falar. Ganham repercussão nos meios políticos e judiciais. Retórica está presente nos meios políticos e judiciais. Retórica era utilizada como instrumento. Para quê? Para persuadir em audiência de variados assuntos. Porém, com o tempo, tornou-se uma espécie de sinônimo da arte de bem falar. Então, hoje, considera-se retórica a arte de bem falar. E finalizando, sem poder alongar muito, que o vídeo nossa aula já está indo aí para 30 minutos, né? Então, ao longo dos séculos, a retórica, falando um pouquinho de história, formou oradores e escritores capazes de fazer crer na mensagem que se desejavam transmitir, suportando-se através dos logos, dos pados e dos etos. Logos, que inicialmente significava o verbo, ganhou com os gregos a significação de razão, o logos. O pathos é uma palavra grega que denomina paixão. E o ethos tem origem na palavra ética e representa o caráter do interlocutor. Cito muito porque hoje a maioria dos oradores perderam um pouquinho dessas 3 qualidades fundamentais. Tá? Ou seja, a retórica faz uso de várias ferramentas para a validação da linguagem, no que se refere a alcançar seus objetivos. Assim, a elaboração do discurso está envolta pela invenção, pela organização do conteúdo, pela expressão adequada, pela memorização e declaração. Deve haver uma consonância da voz e gestos com o conteúdo do discurso. O advogado, os juristas, os políticos, o uso das mãos, o uso do corpo, a forma de você utilizar o seu rosto, as expressões. Você não vai falar de uma coisa séria rindo. E se for falar, você tem que ser um ótimo orador, porque você tem que convencer o indivíduo que aquilo que você está fazendo... Você não pode falar da morte num velório dando risada, já pensou nisso? Os parentes ali em luto e você rindo, cria uma situação que é contraditória ao sofrimento. A risada é contraditória ao sofrimento. Então você tem que aprender a dominar o corpo, aprender a dominar a expressão física para poder ser um bom orador também. Não é só falar. O corpo fala, Temos que entender que a fala não é só construída pela boca, mas por todo o corpo do indivíduo a fala é construída, certo? Então vamos à nossa apostila. Infelizmente não dá para abordar mais coisas, a gente pode estar vendo isso mais futuramente, abordando temas específicos nas leituras e na produção das redações em sala de aula. Vamos à apostila. Então nós temos aí 5 questões de argumentação. O que é argumentar? Para que a argumentação seja convincente, é necessário levar o leitor a. Então, o que é necessário? 3. No caso da redação, como se dá a argumentação? E aí vai. Então, essas perguntas aqui com relação à argumentação. E temos também as perguntas com relação à retórica. O que é retórica? Qual a sua importância? Aí vem alguma coisa aí na 3 sobre a Grécia clássica, perguntando... Lá no texto da apostila tem algo mais profundo de se entender. E 4. Nos dias atuais, quem são os usuários da retórica? Quem faz o uso dessa ferramenta? 5. Como Platão via retórica? Eu não falei de Platão, mas está aí na apostila. Eu pulei um pouquinho, senão o vídeo não dá tempo. E como Aristóteles via retórica? Também está aí. A visão de Platão e Aristóteles. Está aí na apostila. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Então nos vemos na próxima aula. Bons estudos para vocês e até mais.